A cozinheira saía do trabalho com sobras. Deu a sopa para o mendigo da praça. 3 dias depois, ele voltou de terno e limusine. Entra. Você foi a única que me viu. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. A chuva desabava impiedosamente sobre as ruas de São Paulo naquela terça-feira de junho. O céu cinzento parecia fundir-se com o concreto da metrópole, criando uma paisagem monocromática e melancólica. Na Avenida Paulista, enquanto executivos e trabalhadores corriam para se abrigar, Joana Ribeiro observava a tempestade através da janela do café onde trabalhava. Aos 32 anos, com cabelos cacheados que emolduravam seu rosto de traços marcantes, Joana tinha nos olhos castanhos a determinação de quem já enfrentara muitas batalhas na vida. Acho que hoje não vamos ter muito movimento, comentou Débora, sua colega de trabalho, enquanto secava algumas xícaras. Com essa chuva, até eu preferiria ficar em casa, respondeu Joana, ajeitando o avental vermelho que usava. Aquele café pequeno e aconchegante era seu sustento há quase 3 anos, desde que se mudara do interior de Minas Gerais para a capital paulista em busca de novas oportunidades. A noite chegou rapidamente, trazendo consigo uma intensificação da tempestade. Ao finalizar seu turno, Joana se preparou para enfrentar o temporal. Armada apenas com um guarda-chuva surrado, ela se despediu dos colegas e saiu para a noite chuvosa. O vento forte tornava quase impossível manter o guarda-chuva aberto e, em questão de minutos, ela já estava parcialmente encharcada. Foi quando, ao dobrar uma esquina próxima à estação Consolação do metrô, Joana avistou uma figura solitária. Um homem estava sentado em um banco de praça, completamente exposto à chuva, sem qualquer proteção. Vestia roupas simples e desgastadas, e seu olhar parecia perdido no horizonte cinzento da cidade. Por um momento, Joana hesitou. São Paulo havia ensinado a ela a desconfiança, a seguir em frente, a não se envolver, mas algo naquele homem a fez parar. Senhor, está tudo bem? O senhor precisa de ajuda? Perguntou, aproximando-se cautelosamente. O homem levantou o olhar lentamente. Tinha um rosto que, apesar da aparente situação de vulnerabilidade, guardava traços de dignidade. Seus olhos, de um verde profundo, pareciam carregar histórias que Joana não conseguia imaginar. Ele não respondeu, apenas voltou a olhar para o chão. Está chovendo muito. Não quer se abrigar em algum lugar? Insistiu ela, sentindo as gotas de chuva escorrerem por seu rosto. Não faz diferença, respondeu ele finalmente, com uma voz que surpreendeu Joana pela clareza e pelo sotaque que não parecia de alguém das ruas. A chuva é apenas água, e água limpa purifica. Havia algo enigmático naquele homem. Joana olhou para o relógio. Já passava das 10 da noite e ela ainda precisava pegar o ônibus para chegar ao pequeno apartamento que dividia com uma amiga na Zona Leste. Mas não conseguiu simplesmente dar as costas e ir embora. Olha, eu trabalho ali no café da esquina. Fechamos agora, mas sobrou um pouco de sopa. O senhor gostaria? Ofereceu, surpreendendo a si mesma com o gesto. Pela primeira vez, o homem a olhou diretamente nos olhos, como se tentasse decifrar suas intenções. Joana sentiu um estranho arrepio que não tinha nada a ver com a chuva fria. Por que você faria isso? Perguntou ele. Não sei, respondeu Joana honestamente. Talvez porque ninguém merece ficar na chuva sem ter o que comer. Um leve sorriso se formou no canto dos lábios do homem. Tem pessoas nesta cidade que passam a vida inteira sem notar a existência de pessoas como eu. Você é diferente. Joana sentiu o rosto corar ligeiramente. Vou buscar a sopa. Espere aqui. Ela correu, de volta ao café, onde Débora estava terminando de fechar o estabelecimento. Esqueceu alguma coisa? Perguntou a amiga. Não,
Tem como levar um pouco daquela sopa que sobrou? Tem um senhor lá fora na chuva. Débora olhou para ela com uma expressão que misturava preocupação e admiração. Joana, você não deveria se aproximar de desconhecidos assim. Ele não parece perigoso, Débora, só parece perdido. Após uma breve hesitação, Débora assentiu e encheu um recipiente térmico com a sopa que havia sobrado. Uma canja de galinha caseira que a dona do café, Dona Zélia, fazia questão de preparar diariamente. Toma cuidado, advertiu Débora, entregando o recipiente junto com um pedaço de pão. Joana agradeceu e voltou apressadamente para o local onde havia deixado o homem. Para sua surpresa, ele ainda estava lá, sentado exatamente na mesma posição, como se fosse parte da paisagem urbana. Aqui está, disse ela, entregando o recipiente. É canja de galinha. Está quente. O homem aceitou com mãos trêmulas, mais pelo frio do que por qualquer outra coisa. Quando seus dedos tocaram os de Joana, ela notou que, apesar da aparência descuidada, suas mãos tinham calos característicos de quem trabalhava muito. Qual o seu nome? Perguntou ele, abrindo o recipiente e sentindo o aroma reconfortante da sopa. Joana. E o seu? Houve uma pausa, como se ele estivesse decidindo se deveria revelar essa informação. Antônio, respondeu finalmente. Antônio Machado. O nome não combinava com ele, pensou Joana. Parecia uma identidade emprestada, um papel que ele havia decidido interpretar. Obrigado pela sopa, Joana, disse ele, com uma formalidade que parecia deslocada nas circunstâncias em que se encontravam. De nada. Espero que ajude a esquentar um pouco. Ela hesitou, sentindo que deveria dizer mais alguma coisa, oferecer mais ajuda, mas não sabia como. Precisa de mais alguma coisa? Antônio tomou um gole da sopa e fechou os olhos por um momento, como se aquele simples ato trouxesse de volta memórias há muito esquecidas. Essa sopa lembra a que minha avó fazia, murmurou, mais para si mesmo do que para Joana. Dona Zélia, a dona do café, diz que cozinhar é um ato de amor, comentou Joana sorrindo. E ela está certa, respondeu Antônio, com uma convicção que parecia vir do fundo de sua alma. A comida não alimenta apenas o corpo, mas também o espírito. Joana ficou intrigada com aquela reflexão. Não era o tipo de comentário que esperaria de alguém em situação de rua. Havia uma profundidade nele que despertava sua curiosidade. Eu preciso ir, disse ela, olhando novamente para o relógio. O último ônibus passa em 20 minutos. Antônio assentiu. Vá com cuidado, Joana, e obrigado, não apenas pela sopa, mas por ter parado, por ter visto além da superfície. Ela sorriu, sem saber exatamente como responder àquele agradecimento. Tão sincero. Talvez nos vejamos por aí, disse, ajeitando a bolsa no ombro. Quem sabe, respondeu ele com um sorriso enigmático. Joana se afastou, sentindo a chuva diminuir gradualmente. Enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus, não conseguia parar de pensar naquele estranho encontro. Havia algo em Antônio Machado que não se encaixava no perfil de uma pessoa em situação de vulnerabilidade. A maneira como falava, seu vocabulário, a profundidade de suas reflexões. Nos dias que se seguiram, Joana voltou a passar pelo mesmo local, inconscientemente procurando por Antônio, mas ele não estava mais lá. Parte dela se preocupava com o que poderia ter acontecido com ele, enquanto outra parte se perguntava se aquele encontro havia sido apenas um desses momentos fugazes que a vida proporciona, um cruzamento de caminhos que nunca mais se repetirá. O que Joana não imaginava era que aquele simples gesto de bondade, aquela sopa oferecida em uma noite chuvosa, seria o primeiro capítulo de uma história que mudaria completamente sua vida e a de muitas outras pessoas em São Paulo. Uma história que, assim como a própria cidade, seria feita de encontros improváveis, segundas chances e da capacidade humana de se reinventar, mesmo quando tudo parece perdido. 2 semanas se passaram desde o encontro de Joana com o misterioso Antônio. A rotina no café Aconchego continuava a mesma. O entra e sai de clientes, o aroma de café recém-moído, as conversas entremeadas pelo barulho das xícaras.
Mas algo havia mudado em Joana. Ela se pegava olhando pela janela com mais frequência, esperando ver aquela figura enigmática passar pela calçada. Terra para Joana! A voz de Débora a trouxe de volta à realidade. É a terceira vez que te chamo. O que está acontecendo com você? Joana sorriu constrangida. Desculpa, estava distraída. Distraída? Você está assim há dias. É por causa daquele homem da chuva, não é? Antes que Joana pudesse responder, a sineta da porta tocou, anunciando a entrada de um novo cliente. As duas se viraram automaticamente para recebê-lo, mas o sorriso de boas-vindas congelou no rosto de Joana. Parado à porta, vestindo um terno impecavelmente cortado e com os cabelos grisalhos bem aparados, estava Antônio, ou alguém que se parecia extraordinariamente com ele. Bom dia, disse ele com a mesma voz que Joana lembrava, mas agora carregada de uma confiança que não estava presente naquela noite chuvosa. Antônio? Perguntou ela incerta. O homem sorriu, revelando dentes perfeitamente alinhados. Na verdade, Renato Sobral, mas entendo a confusão. Débora olhava de um para o outro completamente perdida. Vocês se conhecem? Sim e não, respondeu Renato, aproximando-se do balcão. Nos encontramos há algumas semanas em circunstâncias um tanto incomuns. Joana não conseguia tirar os olhos dele. Era como se estivesse vendo um fantasma, mas um fantasma muito bem vestido e aparentemente rico. Você estava na chuva. Eu te dei sopa. Renato assentiu, um brilho de gratidão em seus olhos verdes. E aquela sopa mudou minha vida, Joana. Débora, sentindo que algo importante estava acontecendo, discretamente se afastou para atender outros clientes, deixando os dois conversarem. Não entendo, disse Joana, ainda atordoada. Você parecia um morador de rua, completou Renato, sem demonstrar qualquer constrangimento. Era exatamente o que eu queria parecer, ou talvez o que eu realmente era, naquele momento. Ele se sentou em um dos banquinhos do balcão, os olhos fixos em Joana, como se estivesse reunindo coragem para contar uma história que poucos conheciam. Posso te oferecer um café? Perguntou Joana, precisando de algo para fazer com as mãos que tremiam ligeiramente. Adoraria preto sem açúcar. Enquanto preparava o café, Joana tentava organizar seus pensamentos. Quem era realmente aquele homem? Por que havia se passado por alguém em situação de rua? E mais importante, por que voltara ao café para encontrá-la? Se eu devo uma explicação, disse Renato assim que ela colocou a xícara de café à sua frente. No mínimo, respondeu Joana, cruzando os braços. Renato tomou um gole do café, aprovando com um aceno de cabeça. Bom café. Dá para sentir que os grãos foram torrados no ponto certo. Você está tentando mudar de assunto? Ele riu um som surpreendentemente cálido. Não. Estou apenas apreciando um bom café, algo que não fazia há muito tempo. Renato respirou fundo antes de continuar. Eu sou, ou melhor, era um chefe. Tinha 3 restaurantes em São Paulo, um no Rio e estava para abrir um em Nova York. Chefe, repetiu Joana incrédula. Como em chefe de cozinha? Exatamente. Renato Sobral, chefe executivo e proprietário do Quintal, do Raízes e do Essência. Joana arregalou os olhos. Mesmo não sendo do meio gastronômico, ela já tinha ouvido falar desses restaurantes, conhecidos por serem alguns dos melhores e mais caros da cidade. Mas isso não explica por que você estava sentado na chuva, vestindo roupas velhas, parecendo abandonado, sugeriu ele. É porque eu estava, Joana, não fisicamente, mas aqui dentro. Ele apontou para o próprio peito. Eu tinha tudo o que o dinheiro pode comprar, mas havia perdido algo muito mais valioso. O propósito. A paixão pelo que eu fazia. Renato contou como, há cerca de 1 ano, começou a sentir que sua vida havia se tornado vazia. Os restaurantes funcionavam como máquinas bem azeitadas. Os críticos o adoravam. As reservas estavam sempre cheias, mas ele já não sentia prazer em criar novos pratos ou em ver a satisfação nos rostos dos clientes. A comida se tornou apenas um produto, não uma expressão de amor, explicou ele. E então, uma noite, depois de uma discussão particularmente acalorada com meu sócio sobre a abertura do restaurante em Nova York,
Eu simplesmente surtei. Ele descreveu como saiu do restaurante sem dizer uma palavra, voltou para casa, pegou algumas roupas velhas e saiu pelas ruas de São Paulo sem rumo. No início, era apenas para espairecer, para sentir a cidade de uma maneira diferente. Mas os dias se transformaram em semanas e ele se viu cada vez mais afastado de sua antiga vida. Foi como se eu precisasse me despir de tudo, status, dinheiro, identidade, para encontrar novamente quem eu realmente sou, disse Renato, os olhos perdidos em memórias recentes. E então, naquela noite chuvosa, você apareceu. Com uma simples canja de galinha, completou Joana, começando a entender. Aquela não era uma simples canja, Joana. Era exatamente o que eu precisava naquele momento. Não apenas comida, mas um gesto de humanidade. Alguém que me viu além da aparência, que se importou sem esperar nada em troca. Débora, que não conseguia mais conter sua curiosidade, aproximou-se novamente. Então você é rico? Um chefe famoso? Renato sorriu. Era, não tenho certeza do que sou agora. Ele é o dono do quintal, do Raízes e do Essência, informou Joana, ainda processando tudo aquilo. Os olhos de Débora se arregalaram. Meu Deus, minha irmã comemorou o aniversário de casamento no Raízes ano passado. Disse que foi a melhor refeição da vida dela. Fico feliz em saber, respondeu Renato, genuinamente tocado pelo comentário. Mas o que acontece agora? Perguntou. Joana trazendo a conversa de volta ao ponto central. Por que você voltou? Renato hesitou, como se estivesse prestes a fazer uma proposta que poderia mudar o curso de muitas vidas. Eu voltei por causa da sopa, Joana, por causa do que senti quando a provei. Foi como se, naquele momento, eu me lembrasse do verdadeiro propósito da comida, conectar pessoas, transmitir carinho, criar memórias. Ele explicou que, após aquela noite, voltou para casa e começou a refletir sobre sua vida e carreira. Conversou com seu terapeuta, com amigos próximos e com seu sócio, explicando o que havia acontecido. Todos acharam que ele estava tendo uma crise de meia-idade ou um colapso nervoso, mas Renato sabia que era mais profundo, era uma reconexão com sua essência. E agora eu tenho uma proposta para você, disse ele olhando diretamente nos olhos de Joana. Para mim? Repetiu ela surpresa. Sim, eu quero abrir um novo restaurante. Não como os outros focados em alta gastronomia e clientela exclusiva. Quero um lugar que sirva comida honesta, reconfortante, acessível. Comida que alimente não apenas o corpo, mas também a alma. E o que eu tenho a ver com isso? Perguntou Joana, começando a sentir uma mistura de curiosidade e apreensão. Você tem tudo a ver, respondeu Renato com convicção. Foi você quem me mostrou o poder transformador de um gesto simples, de uma refeição oferecida com o coração. Quero que você seja minha parceira nesse projeto. O choque estampado no rosto de Joana era evidente. Parceira? Mas eu não sei nada sobre restaurantes, sobre culinária profissional. Eu sou apenas uma garçonete. Você é muito mais do que isso, Joana. Você tem algo que muitos chefes com estrelas Michelin não têm. A capacidade de enxergar além do óbvio, de conectar-se genuinamente com as pessoas. Débora, que havia se afastado para atender uma mesa, mas continuava ouvindo a conversa, não conseguiu conter um gritinho de empolgação. Meu Deus, Joana, é a oportunidade da sua vida. Renato sorriu com o entusiasmo de Débora. Vejo que já temos uma apoiadora. Joana, no entanto, ainda parecia hesitante. Isso é loucura, nós mal nos conhecemos. Às vezes, os melhores projetos nascem de encontros improváveis, respondeu Renato. Além disso, não estou pedindo que você decida agora. Gostaria de te convidar para conhecer um espaço que estou pensando em alugar para o restaurante. Depois, se você ainda achar que é loucura, eu entenderei. Ele tirou um cartão do bolso e escreveu um endereço no verso. Amanhã às 15h, sem compromisso. Joana pegou o cartão, sentindo o peso da decisão que teria que tomar. Parte dela queria recusar imediatamente. Afinal, quem, em sã consciência, aceitaria uma proposta de negócios de um homem que conheceu em circunstâncias tão inusitadas? Mas outra parte, talvez a mais corajosa, estava curiosa para ver onde aquilo poderia levar.
Vou pensar, disse finalmente. Renato assentiu satisfeito. É tudo o que peço. Ele tomou o último gole de café, deixou uma generosa gorjeta sobre o balcão e se levantou. Foi um prazer revê-la, Joana. E foi um prazer conhecê-la, Débora. Assim que ele saiu pela porta, Débora praticamente pulou sobre Joana. Você não pode estar pensando em recusar. Isso é o destino batendo na sua porta. Ou um completo estranho com um parafuso a menos, rebateu Joana, embora sem muita convicção. Havia algo em Renato Sobral que inspirava confiança, apesar da excentricidade de sua história. Naquela noite, deitada em sua cama no pequeno apartamento que dividia com a amiga, Joana não conseguia parar de pensar na proposta de Renato. Era arriscado, imprevisível e completamente fora de sua zona de conforto. Mas, ao mesmo tempo, era a primeira vez em anos que ela sentia uma fagulha de verdadeira empolgação com o futuro. Antes de adormecer, tomou sua decisão. Iria ao encontro. Afinal, o que tinha a perder? No mínimo, seria uma história interessante para contar. No máximo, bem, ela nem ousava imaginar o que poderia acontecer se aceitasse embarcar naquela jornada ao lado do chefe que encontrou a si mesmo em uma noite de chuva. O endereço anotado no cartão levou Joana a uma rua tranquila no bairro da Vila Madalena. Ela chegou 15 minutos antes do horário combinado, vestindo o que considerava sua roupa mais apresentável. Uma calça jeans escura, uma blusa branca de botões e um blazer simples que havia comprado em uma liquidação. Seus cabelos cacheados estavam presos em um coque descontraído, e ela havia passado uma maquiagem leve, apenas o suficiente para disfarçar as olheiras resultantes de uma noite mal dormida. Parada em frente a um antigo casarão de 2 andares, com fachada de tijolos aparentes e janelas amplas, Joana consultou novamente o endereço, certificando-se de estar no lugar certo. Uma placa discreta anunciava: disponível para locação, contato com Imobiliária Horizonte. O local parecia ter sido um restaurante ou café em algum momento, mas estava claramente fechado há algum tempo. Pontual, aprecio isso em uma parceira de negócios. A voz de Renato fez Joana se virar. Ele estava parado a poucos metros dela, vestindo calças escuras e uma camisa azul clara com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes e mãos que, agora ela percebia, tinham as marcas características de anos trabalhando. Em cozinhas. Ainda não disse que serei sua parceira, respondeu Joana, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. Renato sorriu, aceitando o desafio em sua voz. Justo. Vamos entrar? Ele se aproximou da porta, tirou um molho de chaves do bolso e destrancou o casarão. Ao entrar, Joana foi recebida por um amplo espaço com piso de madeira, teto alto com vigas expostas e paredes que mesclavam tijolos aparentes e reboco branco. Apesar da poeira e do ar de abandono, havia uma atmosfera acolhedora no lugar. Este casarão tem quase 100 anos, explicou Renato enquanto caminhavam pelo espaço. Foi construído por um imigrante italiano que abriu aqui uma das primeiras tratorias da cidade. Depois se tornou uma pensão, uma livraria e, por último, um restaurante fusion que não durou muito. É lindo, comentou Joana, genuinamente impressionada com a arquitetura e o potencial do espaço. Mas deve custar uma fortuna. O aluguel não é barato, admitiu Renato. Mas tenho economias suficientes e acredito que o investimento vale a pena. Ele a guiou pelo primeiro andar, mostrando o que seria o salão principal, com capacidade para cerca de 60 pessoas, e a antiga cozinha, que precisaria de reformas significativas, mas já tinha a estrutura básica necessária. No segundo andar, havia alguns escritórios e uma área que poderia ser transformada em um salão privativo ou espaço para eventos. E aqui, disse Renato, abrindo uma porta no final do corredor, é o que me fez me apaixonar por este lugar. Joana entrou em um terraço amplo, com vista para um pequeno jardim interno que, apesar de abandonado, ainda mantinha o charme de tempos passados, com uma antiga fonte de pedra no centro e árvores frondosas que proporcionavam sombra natural. Imagine mesas aqui sob as estrelas em noites de verão, sugeriu Renato.
com um brilho nos olhos que revelava sua visão para o espaço. Comida simples, honesta, servida em um ambiente que respeita a história e a memória da cidade. Joana não pôde deixar de se contagiar com o entusiasmo dele. Conseguia visualizar o lugar transformado, cheio de vida e histórias, sendo construídas ao redor de mesas bem servidas. É um sonho bonito, disse ela, encostando-se na balaustrada do terraço. Mas continuo sem entender por que você me quer como parceira. Você nem me conhece, Renato. Ele a observou por um momento, como se estivesse medindo suas palavras. Às vezes conhecemos uma pessoa em um instante, Joana. Quando você me ofereceu aquela sopa, vi algo raro, genuína compaixão sem segundas intenções. Além disso, acrescentou com um sorriso, já investiguei um pouco sobre você. Joana ergueu as sobrancelhas, surpresa. Investigou? Conversei com Dona Zélia, a proprietária do café onde você trabalha. Ela me contou como você chegou a São Paulo há 3 anos, começando como auxiliar de limpeza e progredindo até se tornar a funcionária de confiança que é hoje. Falou sobre sua ética de trabalho, sua honestidade e principalmente sobre como você se conecta com os clientes, lembrando seus nomes, suas histórias, suas preferências. Você falou com a Dona Zélia? Perguntou Joana, dividida entre a surpresa e a indignação. Quando? Ontem à tarde, depois que saí do café. Ela é uma senhora encantadora, por sinal. Joana não sabia como se sentir sobre aquilo. Por um lado, ficou lisonjeada com os elogios indiretos. Por outro, incomodada com a ideia de ter sido investigada sem seu conhecimento. Isso parece um pouco invasivo, comentou. Você tem razão, concordou Renato, surpreendendo-a. Peço desculpas. Estou acostumado a fazer as coisas do meu jeito, a tomar decisões baseadas no meu instinto. Mas se vamos trabalhar juntos, preciso respeitar seus limites. Havia uma sinceridade em seu tom que desarmou Joana. Ela suspirou, olhando novamente para o jardim abaixo. Supondo que eu aceite essa loucura, qual seria exatamente o plano? O rosto de Renato se iluminou. O plano é criar um restaurante diferente de tudo o que São Paulo conhece. Não um lugar de alta gastronomia como meus outros estabelecimentos, mas um espaço onde a comida seja acessível, reconfortante e, ainda assim, preparada com o mesmo cuidado e qualidade que dediquei aos pratos mais sofisticados. Ele explicou que queria focar em receitas brasileiras tradicionais, valorizando ingredientes locais e técnicas que remetessem à memória afetiva das pessoas, o tipo de comida que faz alguém fechar os olhos ao primeiro bocado e ser transportado para a infância, para a mesa da avó, para um momento de pura felicidade. E como seria a nossa parceria? Perguntou Joana, cada vez mais envolvida pela visão de Renato. Eu cuidaria da cozinha e do cardápio, enquanto você seria responsável pelo salão e pela conexão com os clientes. Você tem um talento natural para fazer as pessoas se sentirem bem-vindas, Joana. É um dom raro e valioso na indústria da hospitalidade. Mas eu não tenho experiência em administrar um restaurante, argumentou ela. Eu te ensinarei o que precisar saber sobre o negócio, e você me ensinará o que esqueci sobre conectar-se com as pessoas. Renato fez uma pausa, seu olhar se tornando mais sério. Além disso, quero que o restaurante tenha uma missão social. Que tipo de missão? Quero que parte da nossa receita seja destinada a projetos que combatam a insegurança alimentar na cidade. E quero que pelo menos uma vez por semana abramos nossas portas para servir refeições gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Joana sentiu um nó se formar em sua garganta. Aquela proposta tocava em algo profundo dentro dela, o desejo de fazer a diferença, de usar o pouco que tinha para ajudar quem tinha ainda menos. Por que isso é tão importante para você? Perguntou ela, querendo entender melhor as motivações dele. Renato olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Porque eu estive do outro lado, Joana. Não sempre, claro, mas durante aquelas semanas nas ruas experimentei o que é ser invisível, o que é ter fome e não ter como saciá-la, o que é receber um olhar de desprezo ao invés de um sorriso.
Ele se virou para encará-la. Sabe o que mais me marcou naqueles dias? Não foi a fome ou o frio. Foi a forma como me senti menos humano. Como se de alguma forma não merecesse respeito ou dignidade. Joana assentiu, compreendendo. Ela própria havia passado por momentos difíceis quando chegou a São Paulo, dormindo no sofá de conhecidos, contando moedas para comprar comida, sentindo-se invisível em uma cidade de milhões. E seu nome verdadeiro é mesmo Renato? Perguntou ela, lembrando-se de como ele havia se apresentado como Antônio naquela noite chuvosa. Ele sorriu um pouco envergonhado. Sim, é Renato. Antônio é o nome do meu avô. Foi ele quem me ensinou a cozinhar. Quando estava nas ruas, usava o nome dele como uma forma de me conectar com minhas raízes, com o que realmente importa. Houve um momento de silêncio entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes da cidade e pelo canto ocasional de um pássaro no jardim abaixo. Joana se viu em uma encruzilhada. Seguir o caminho seguro, continuar no café, com seu salário, modesto mas estável, ou arriscar-se em uma aventura que poderia mudar completamente sua vida. Se eu aceitar, disse finalmente, quero que fique claro que seremos parceiros de verdade. Isso significa que terei voz nas decisões, que minha opinião será respeitada. Absolutamente, concordou Renato sem hesitação. Quero uma parceira, não uma subordinada, alguém que me desafie quando for necessário, que traga perspectivas diferentes, que me lembre do propósito maior quando eu começar a me perder. Nos detalhes. E quanto ao investimento? Não tenho dinheiro para contribuir. Eu cuido do investimento inicial, respondeu ele. Em troca, você contribui com seu tempo, sua energia e seu talento. Teremos um acordo formal, detalhando como os lucros serão divididos e como você poderá, com o tempo, adquirir participação no negócio. Joana respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Uma parte dela ainda achava que era loucura embarcar naquela aventura com um homem que até poucos dias atrás era um completo desconhecido. Mas outra parte, talvez a mais corajosa, a que a trouxe do interior para a capital em busca de uma vida melhor, estava ansiosa para dizer sim. Vou precisar conversar com a dona Zélia, disse ela, finalmente. Não posso simplesmente abandonar o café sem aviso. O sorriso de Renato se alargou. Isso significa que você aceita? Joana não pôde evitar sorrir também. Significa que estou considerando seriamente, mas tenho algumas condições. Estou ouvindo. Primeiro, quero um contrato claro, revisado por um advogado de minha escolha. Segundo, quero estar envolvida em todas as etapas do processo, da reforma à contratação da equipe. E terceiro, ela fez uma pausa, reunindo coragem para a última condição. Quero que você prometa ser sempre honesto comigo, mesmo quando a verdade for difícil. Renato estendeu a mão. Aceito todas as suas condições. Temos um acordo? Joana hesitou por um momento, mas então apertou a mão dele, selando o início daquela improvável parceria. Temos um acordo. Naquela noite, ao voltar para seu pequeno apartamento, Joana ainda não conseguia acreditar no rumo que sua vida estava tomando. Sentada na minúscula varanda, com uma xícara de chá nas mãos, ela observava as luzes da cidade e sentia uma mistura de medo e excitação. No que foi que eu me meti? Murmurou para si mesma, mas não havia arrependimento em sua voz. Apenas a consciência de que estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia transformar não apenas sua vida, mas também a de muitas outras pessoas. O que ela não sabia é que aquela parceria com Renato Sobral traria muito mais desafios, revelações e surpresas do que ela jamais poderia imaginar. E que o restaurante que estavam prestes a criar se tornaria não apenas um negócio, mas um verdadeiro refúgio para almas famintas. Não apenas de comida, mas de conexão, de propósito e de esperança. As semanas que se seguiram foram um turbilhão para Joana. Depois de uma emocionante, mas difícil conversa com Dona Zélia, que, para sua surpresa, a apoiou incondicionalmente na nova empreitada, ela se viu mergulhada em um mundo completamente novo. As manhãs no café foram substituídas por reuniões com arquitetos, empreiteiros, fornecedores e designers.
O casarão na Vila Madalena começava a ganhar vida. As paredes foram restauradas, preservando os tijolos aparentes onde possível. O piso de madeira recuperado e tratado, a cozinha completamente reformada com equipamentos de última geração, mas mantendo um aspecto acolhedor, quase caseiro. No terraço, Renato instalou um pequeno jardim de ervas, concretizando sua visão de ter mesas ao ar livre, sob as estrelas. "O que acha deste tom para as paredes do salão principal?" perguntou Renato em uma tarde de sexta-feira, mostrando a Joana algumas amostras de tinta. Estavam sentados no que seria o escritório do restaurante, cercados por plantas, catálogos de móveis e amostras de tecidos. Joana já havia notado que, apesar de sua fama como chefe rigoroso e perfeccionista, Renato valorizava genuinamente sua opinião em cada detalhe do projeto. "Gosto deste", respondeu ela, apontando para um tom suave de terracota. "Combina com os tijolos e vai criar um ambiente acolhedor quando a luz estiver baixa." Renato sorriu satisfeito. "Exatamente o que pensei. Você tem bom olho para isso, sabia? Ou talvez apenas bom gosto", brincou ela, jamais à vontade com seu novo papel. Nas últimas semanas, a relação entre eles havia evoluído de uma cautelosa curiosidade para uma parceria baseada em respeito mútuo. Joana admirava a paixão e o conhecimento de Renato, enquanto ele claramente valorizava sua intuição e habilidade natural para lidar com pessoas. "Vem comigo", disse Renato subitamente levantando-se. "Quero te mostrar algo." Ele a guiou até a cozinha, onde já haviam instalado alguns dos equipamentos. No centro havia uma grande mesa de madeira e sobre ela várias panelas e ingredientes dispostos de forma organizada. "Vamos cozinhar?" perguntou Joana surpresa. "Vamos criar", corrigiu Renato com um brilho nos olhos. "É hora de começarmos a desenvolver o cardápio e quero que você faça parte desse processo." "Mas eu não sei cozinhar como você", protestou ela. "Minhas habilidades se limitam a macarrão com molho pronto e ovos mexidos." Renato riu, um som caloroso que preenchia o ambiente. "Não se trata de técnica, Joana. Trata-se de memória, de conexão. Quero que você me conte sobre os sabores da sua infância, sobre as comidas que te confortavam, que te faziam sentir em casa." Durante as horas seguintes, eles conversaram enquanto Renato preparava diferentes pratos, pedindo a opinião de Joana sobre cada um. Ela contou sobre o feijão tropeiro que sua avó fazia em Minas, sobre o bolo de fubá, que era presença obrigatória nos domingos de sua infância, sobre a sopa de mandioca com costela que sua mãe preparava nos dias frios. "E o que você comia quando estava triste?" perguntou Renato, enquanto picava cebolas com a precisão de um cirurgião. "Todos nós temos aquela comida que buscamos quando o coração está pesado." Joana pensou por um momento. "Canjica", respondeu finalmente. "Doce, cremosa, com canela por cima. Minha mãe sempre fazia quando eu chorava por alguma coisa." Renato assentiu, absorvendo a informação. "Vamos colocá-la no cardápio, então. Porque nosso restaurante não será apenas sobre alimentar o corpo, mas também sobre nutrir a alma." Enquanto provava um dos pratos que Renato havia preparado, uma releitura sofisticada, mas ainda reconhecível, da sopa de mandioca de sua infância, Joana notou uma caixa de madeira entalhada sobre uma das prateleiras. Parecia deslocada entre os equipamentos modernos e utensílios profissionais. "O que é aquilo?" perguntou, apontando para a caixa. O semblante de Renato mudou sutilmente. "Uma lembrança", respondeu de forma evasiva. "Nada importante." Mas Joana percebeu que havia tocado em algo significativo. A expressão de Renato, normalmente aberta e entusiasmada, havia se fechado momentaneamente, como uma porta sendo trancada. O assunto foi deixado de lado, e eles continuaram a trabalhar no cardápio, discutindo sobre quais pratos tradicionais brasileiros incluiriam e como poderiam dar toques especiais sem descaracterizá-los. No final do dia, exausta, mas satisfeita, Joana se despediu de Renato e pegou um táxi para casa. Na semana seguinte, enquanto supervisionava a entrega de algumas cadeiras para o salão, Joana recebeu uma ligação de Renato. "Preciso resolver alguns assuntos pessoais hoje", disse ele. "Você poderia receber o fornecedor de louças? Ele deve chegar por volta das 3.
Claro, sem problema, respondeu, ela já acostumada a assumir responsabilidades no projeto. Obrigado. As chaves do escritório estão na gaveta da recepção. Se precisar de algum documento, está tudo organizado nas pastas. Após desligar, Joana continuou com suas tarefas. Quando o fornecedor de louças chegou, pontualmente às 3, ela o recebeu e conferiu o pedido. Pratos, tigelas e xícaras em cerâmica artesanal, em tons terrosos, que combinavam perfeitamente com a estética do restaurante. Depois de assinar a nota de entrega e se despedir do fornecedor, Joana foi até o escritório para guardar a documentação. Ao abrir a gaveta em busca das pastas mencionadas por Renato, seus dedos tocaram em algo inesperado. Um pequeno livro de capa de couro, desgastado pelo tempo e uso. Curiosa, ela o retirou da gaveta. Não havia título na capa, apenas as iniciais. Reci, gravadas em dourado no canto inferior. Sem pensar muito, abriu o livro e percebeu que se tratava de um diário. A caligrafia elegante e firme só poderia ser de Renato. Joana sabia que deveria fechar o diário imediatamente e devolvê-lo ao seu lugar. Era uma invasão de privacidade, algo que ela normalmente condenaria. Mas uma frase na primeira página captou sua atenção. Helena partiu hoje. Levou consigo não apenas suas roupas e livros, mas também uma parte de mim que temo nunca mais recuperar. Sentindo o coração acelerar, Joana virou a página incapaz de conter sua curiosidade. Os restaurantes continuam cheios, os críticos continuam elogiando meus pratos, mas qual o sentido de alimentar estranhos quando a única pessoa que eu queria nutrir com meu amor escolheu partir? As páginas seguintes relatavam a luta interna de Renato, após o que parecia ter sido o fim de um relacionamento significativo. Helena, descobriu Joana, era uma jornalista gastronômica que havia entrado na vida de Renato 6 anos antes, quando ele ainda estava construindo sua carreira como chefe. Os dois haviam se apaixonado intensamente, mas à medida que o sucesso de Renato crescia, o relacionamento começou a se deteriorar. Helena diz que me perdi, que o Renato, por quem ela se apaixonou, desapareceu sob as luzes da fama e a pressão do sucesso. Talvez ela esteja certa. Às vezes não reconheço o homem no espelho, com seus ternos caros e seu ego inflado. A dor nas palavras de Renato era palpável, e Joana se viu completamente absorta na história, virando as páginas com uma mistura de compaixão e culpa por estar invadindo um espaço tão íntimo. Hoje assinei o contrato para o quarto restaurante. Helena não apareceu na celebração. Disse que estou criando um império às custas de minha alma. Discutimos novamente. As palavras dela me atingiram como facas. Você costumava cozinhar com o coração, Renato. Agora só cozinha para o aplauso. À medida que Joana avançava no diário, a trajetória de Renato se tornava mais clara. O rompimento com Helena havia sido o catalisador para sua crise existencial, que culminou naquela noite chuvosa em que seus caminhos se cruzaram. As últimas entradas escritas após seu retorno à vida normal revelavam um homem em busca de redenção, de reconexão com sua essência. Encontrei uma mulher hoje, ou talvez ela tenha me encontrado. Em meio à chuva e ao desespero, ela me ofereceu uma sopa. Um gesto simples, mas que continha tudo o que perdi de vista nos últimos anos. Generosidade sem expectativa, conexão humana genuína, comida como expressão de cuidado, não de status. Joana sentiu um arrepio ao ler sobre si mesma através dos olhos de Renato. A última entrada, datada de poucos dias antes, dizia: Joana aceitou a parceria. Há uma inocência nela que me lembra de mim mesmo antes da fama, antes de Helena, antes de tudo se complicar. Tenho medo de decepcioná-la, de que ela descubra que não sou o homem renascido que pretendo ser, mas apenas um chefe quebrado tentando juntar os cacos. Mas talvez juntos possamos construir algo que transcenda nossas histórias individuais, algo que alimente não apenas corpos, mas esperanças. O som de passos no corredor fez Joana fechar o diário apressadamente e devolvê-lo à gaveta. Segundos. Depois, Renato entrou no escritório parecendo cansado, mas sorrindo ao vê-la. Como foi com o fornecedor? Perguntou ele.
Tudo certo, respondeu Joana sentindo o rosto queimar de vergonha. As louças são lindas exatamente como imaginamos. Ótimo. Renato se aproximou da mesa, ficando a poucos passos de onde o diário estava guardado. Encontrou tudo o que precisava. Havia algo no tom dele que fez Joana se perguntar se ele sabia o que ela havia feito, mas seu rosto não revelava nada além de genuíno interesse. Sim, encontrei, respondeu ela, decidindo naquele momento que nunca mencionaria o diário. Aquelas palavras não haviam sido escritas para seus olhos, e ela respeitaria a privacidade de Renato, mesmo que sua curiosidade sobre Helena e o passado dele permanecesse. Estive pensando, disse Renato, mudando de assunto, que deveríamos começar a contratar a equipe na próxima semana. O restaurante está quase pronto, e precisamos de tempo para treinar todos antes da inauguração. Joana assentiu, grata pela mudança de foco. Tenho algumas ideias sobre isso. Conheci jovens talentosos no café que adorariam a oportunidade. Enquanto discutiam os detalhes do processo de contratação, Joana não conseguia deixar de olhar para Renato com novos olhos. Por trás do chefe confiante e visionário, havia um homem com cicatrizes profundas, buscando redenção e significado. De certa forma, isso o tornava mais humano, mais real, e paradoxalmente mais admirável aos olhos dela. O que Joana não sabia é que o diário era apenas a ponta do iceberg. Os segredos de Renato Sobral eram mais complexos e surpreendentes do que ela poderia imaginar, e nos meses seguintes, à medida que o restaurante tomava forma e a inauguração se aproximava, esses segredos começariam a emergir, testando não apenas sua parceria, mas também os sentimentos inesperados que começavam a florescer entre eles. O aroma de pão recém-assado preenchia o ar da manhã ensolarada de setembro. Faltavam apenas 2 semanas para a inauguração do Acolhida, nome escolhido para o restaurante após longas discussões entre Joana e Renato. O nome havia surgido durante uma de suas sessões de brainstorming, quando Joana comentou que queria que cada cliente se sentisse verdadeiramente acolhido, como se estivesse entrando na casa de um amigo querido. Naquela manhã, estavam entrevistando candidatos para as últimas posições da equipe. Já haviam contratado um sous-chefe experiente, 3 auxiliares de cozinha, 2 bartenders e 4 garçons. Restavam apenas 2 vagas para ajudantes gerais, funções que Renato fazia questão de preencher com jovens em situação de vulnerabilidade social, como parte da missão do restaurante. O próximo candidato já chegou, anunciou Débora, que havia deixado o café para se juntar à equipe do Acolhida como hostess principal. Nome dele é Lucas Oliveira. Joana assentiu e pediu que ela o trouxesse para a entrevista. Enquanto esperava, observou Renato, que estava concentrado, revisando algumas receitas. Nas últimas semanas, desde que havia lido acidentalmente seu diário, ela o observava com outros olhos, notando suas pequenas manias, como a forma como passava a mão pelos cabelos grisalhos quando estava pensativo, ou como seus olhos se iluminavam ao falar sobre um novo prato. "Bom dia", disse uma voz tímida, interrompendo seus pensamentos. Joana se virou para encontrar um rapaz magro, de aproximadamente 19 anos, parado à porta. Vestia uma camisa simples bem passada e calças jeans, e seus olhos escuros demonstravam uma mistura de nervosismo e esperança. "Bom dia, Lucas. Por favor, sente-se", convidou Joana, indicando a cadeira à sua frente. "Este é Renato Sobral, chefe e meu sócio." Os olhos de Lucas se arregalaram ligeiramente ao reconhecer o nome. "É uma honra, chefe. Já ouvi muito sobre o senhor." Renato sorriu, estendendo a mão para cumprimentá-lo. "Deixemos as formalidades de lado. Aqui somos uma família." Durante os 20 minutos seguintes, Lucas contou sua história. Havia crescido na periferia de São Paulo, filho de uma empregada doméstica que criou 4 filhos sozinha. Abandonou a escola aos 16 anos para trabalhar e ajudar em casa, mas recentemente havia voltado a estudar no período noturno, determinado a completar o ensino médio. "E por que você quer trabalhar em um restaurante?", perguntou Renato, observando atentamente o jovem. Lucas hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria ser completamente honesto. "Porque comida
conecta pessoas, respondeu finalmente. Cresci vendo minha mãe fazer milagres na cozinha com o pouco que tínhamos. Ela dizia que não importava o quão difícil fosse o dia, sentar-se à mesa para uma refeição com a família era sagrado. Ele fez uma pausa, reunindo coragem. E também porque preciso desse emprego. Minha mãe está doente e não pode mais trabalhar. Sou o mais velho e tenho responsabilidades. Joana e Renato trocaram um olhar. Não precisavam de palavras para comunicar o que pensavam. Lucas era exatamente o tipo de pessoa que queriam no Acolhida. Quando pode começar? Perguntou Joana sorrindo. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas contidas. Imediatamente, senhora. Ótimo, respondeu Renato levantando-se. E é só Joana, nada de senhora. Como disse, somos família aqui. Após a entrevista com Lucas, eles receberam a última candidata do dia, uma jovem de 22 anos chamada Camila Reis, que havia vivido em abrigos desde os 14 anos e recentemente conseguira um pequeno quarto em uma pensão. Sua determinação e honestidade impressionaram tanto Joana quanto Renato, e antes do final da tarde, a equipe do Acolhida estava completa. Acho que fizemos boas escolhas, comentou Joana enquanto arrumavam os papéis das entrevistas. Renato assentiu, parecendo satisfeito. Pessoas são como ingredientes, Joana. Escolha os certos, combine-os com cuidado e o resultado será extraordinário. Naquela noite, depois que todos haviam ido embora, Joana permaneceu no restaurante, querendo finalizar alguns detalhes da decoração. O lugar já parecia vivo, mesmo antes da inauguração. As mesas de madeira escura distribuídas harmoniosamente pelo salão, as paredes em tom terracota criando um ambiente acolhedor, os arranjos de flores silvestres que ela mesma havia colocado, em pequenos vasos de cerâmica artesanal. Estava pendurada uma pequena prateleira de livros de culinária perto da recepção quando ouviu a porta se abrir. Virando-se, esperando ver Renato, deparou-se com uma mulher que nunca havia visto antes. Alta, elegante, com cabelos negros cortados em um chanel perfeito e olhos penetrantes, ela parecia deslocada no ambiente ainda em construção do Acolhida. Posso ajudar? Perguntou Joana, descendo da escada onde estava. A mulher a examinou com um olhar analítico, como se estivesse avaliando um prato em um concurso gastronômico. Você deve ser Joana, disse ela, com uma voz melódica que carregava um leve sotaque europeu. Renato me falou sobre você. Um arrepio percorreu a espinha de Joana. Havia algo familiar naquela mulher, algo que ela não conseguia identificar de imediato. E você é Helena Vasconcelos, respondeu a mulher, estendendo uma mão de dedos longos e unhas impecavelmente feitas, crítica gastronômica e de uma velha amiga de Renato. Helena. O nome atingiu Joana como um raio. A mulher do diário, a jornalista que havia deixado Renato, cujo abandono o havia levado à crise que culminou naquela noite chuvosa. É um prazer conhecê-la, respondeu Joana automaticamente, apertando a mão de Helena e tentando manter a compostura. Renato não está aqui no momento. Eu sei, disse Helena caminhando pelo salão e observando cada detalhe. Na verdade, vim para conhecer você. E este lugar, é claro, está na minha pauta fazer uma reportagem sobre a nova empreitada do grande chefe Renato Sobral. Havia algo no tom dela que fez Joana se sentir desconfortável, uma mistura de condescendência e curiosidade que parecia esconder intenções mais complexas. O Acolhida ainda não está pronto para a imprensa, respondeu Joana tentando soar profissional. Talvez seja melhor agendar uma visita após a inauguração. Helena sorriu. Um sorriso que não alcançava seus olhos. Não estou aqui oficialmente, querida. Como disse, sou uma velha amiga de Renato. Ela se aproximou de uma das mesas, passando o dedo pela superfície de madeira. Interessante conceito, bem diferente dos outros restaurantes dele. Você deve ter tido uma influência significativa. Foi uma decisão conjunta, respondeu Joana, sentindo-se cada vez mais desconfortável. Renato queria criar algo diferente, mais acessível, mais autêntico, completou Helena, erguendo uma sobrancelha perfeitamente delineada. Sim, ele sempre teve essa busca pela autenticidade.
É uma pena que a fama tenha distorcido sua visão por tanto tempo. Antes que Joana pudesse responder, a porta se abriu novamente e Renato entrou. Ele parou abruptamente ao ver Helena, e por um momento o ar pareceu se solidificar entre eles. Helena, disse ele, sua voz uma mistura de surpresa e algo que Joana não conseguiu identificar. O que faz aqui? Vim conhecer seu novo projeto, Renato, e sua nova parceira. O modo como ela disse a palavra parceira carregava insinuações que fizeram Joana corar levemente. Renato se aproximou, seu corpo tenso como uma corda de violão prestes a arrebentar. Poderíamos ter marcado um horário. E perder a oportunidade de ver o lugar em sua forma natural, sem preparações? Você sabe que não é assim que trabalho. Helena sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Além disso, estava curiosa, para conhecer a mulher que conseguiu o que eu nunca consegui, trazer de volta o verdadeiro Renato Sobral. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de histórias não contadas e emoções reprimidas. Joana sentiu-se como uma intrusa em uma cena da qual não deveria participar. Vou deixar vocês conversarem, disse ela, começando a se afastar. Não, responderam Renato e Helena em uníssono, o que só aumentou o desconforto da situação. Fique. Joana, pediu Renato, seu olhar suavizando ao encontrar o dela. Não há nada que Helena precise dizer que você não possa ouvir. Helena riu, um som musical que ecoou pelo salão vazio. Sempre o diplomata, não é, Renato? Mas tem razão. Na verdade, vim propor algo que beneficiaria a todos. E o que? Seria? Perguntou Renato cauteloso. Uma reportagem especial na Gourmet Brasil sobre sua jornada de redenção, do chefe estrelado ao homem que abandonou tudo para redescobrir sua essência, culminando neste novo projeto com objetivos sociais. Helena fez um gesto abrangente, indicando o restaurante. Seria uma excelente publicidade para o acolhida. Joana percebeu a tensão nos ombros de Renato, a forma como seus dedos se contraíram levemente. E o que você ganha com isso, Helena? Perguntou ele direto. Uma história fascinante para meus leitores e a chance de corrigir alguns equívocos do passado. A troca de olhares entre eles continha volumes de história compartilhada, de mágoas e talvez de arrependimentos. Joana sentiu uma pontada inesperada de ciúme, seguida imediatamente por confusão. Por quê? Se sentiria assim em relação a Renato? Ele era seu sócio, seu amigo, nada mais. Preciso pensar sobre isso, respondeu Renato finalmente. Te ligo amanhã com minha decisão. Helena assentiu, aparentemente satisfeita por ter conseguido o que queria, pelo menos uma porta aberta. Ela se virou para Joana, estendendo a mão novamente. Foi um prazer conhecê-la, Joana. Tenho certeza de que nos veremos novamente em breve. Após a saída de Helena, um silêncio constrangedor se instalou entre Joana e Renato. Ele parecia perdido em pensamentos, os olhos fixos na porta por onde sua ex havia saído. Ela é a Helena do diário, disse Joana, antes que pudesse se conter. As palavras escaparam como água de uma represa rompida. Renato se virou para ela surpreso. Como você... Eu... Encontrei seu diário acidentalmente, quando estava procurando documentos no escritório, admitiu Joana, sentindo o rosto queimar. Sei que não deveria ter lido, mas comecei e não consegui parar, me desculpe. Ela esperava que ele ficasse furioso, que se sentisse traído. Em vez disso, Renato suspirou profundamente, parecendo mais cansado do que bravo. Então você sabe, disse ele simplesmente. Sei que ela partiu e que isso te afetou profundamente, respondeu Joana, escolhendo as palavras com cuidado. Sei que foi parte do que te levou àquela noite na chuva. Renato se aproximou de uma das mesas e se sentou, indicando que ela fizesse o mesmo. Por um momento, apenas olhou para as próprias mãos como se estivesse organizando pensamentos dispersos. Helena e eu tivemos um relacionamento intenso, começou ele, sua voz baixa e controlada. Ela me conheceu quando eu ainda era apenas um chefe promissor, antes dos restaurantes, antes da fama. Foi ela quem escreveu a primeira crítica realmente positiva sobre minha comida, que ajudou a lançar minha carreira. Ele contou como se apaixonaram, como viveram juntos por 4 anos,
como sonhavam em um dia abrir um pequeno restaurante na Toscana, onde Helena tinha raízes familiares. Mas à medida que minha carreira decolou, comecei a mudar. O sucesso tem um sabor viciante, Joana. Você começa a querer mais e mais, esquecendo o que realmente importa. Helena, explicou ele, foi a primeira a perceber a transformação, a alertá-lo de que estava perdendo sua essência, trocando a paixão pela comida e pela conexão humana por prêmios, estrelas e reconhecimento. Quando ela partiu, disse que só voltaria quando eu encontrasse novamente o homem por quem ela se apaixonou. Renato ergueu os olhos para encarar Joana. E agora, ela está de volta. Você acha que ela quer retomar o relacionamento? Perguntou Joana, tentando ignorar a estranha sensação de desconforto que a ideia provocava. Não sei o que Helena quer, respondeu Renato honestamente. Ela sempre foi imprevisível. O que sei é que devo muito a ela. Foi sua partida. Que me fez questionar tudo, que eventualmente me levou àquele banco na chuva onde você me encontrou. Joana assentiu, compreendendo melhor agora as camadas de complexidade do homem à sua frente. E quanto à reportagem? Acha que devemos aceitar? Renato pareceu considerar a pergunta com seriedade. Do ponto de vista do negócio, seria excelente. Publicidade. A Gourmet Brasil tem grande alcance e Helena, apesar de tudo, é uma excelente jornalista. Mas incentivou Joana sentindo que havia mais. Mas Helena raramente faz algo sem um propósito pessoal, completou ele. E tenho medo de que esse propósito possa complicar as coisas, especialmente agora que estamos tão perto da inauguração. Eles discutiram os prós e contras por algum tempo, pesando a exposição positiva contra os possíveis problemas que a presença de Helena poderia trazer. Ao final, decidiram aceitar a proposta da reportagem, mas estabelecendo limites claros sobre o acesso dela ao restaurante e à equipe. Quando finalmente se despediram naquela noite, Joana não pôde deixar de notar uma mudança sutil em Renato. Uma vulnerabilidade que não havia visto antes, como se a presença de Helena houvesse removido uma camada de proteção. No caminho para casa, enquanto o táxi atravessava as ruas iluminadas de São Paulo, Joana refletia sobre os eventos do dia. A contratação de Lucas e Camila, jovens cheios de potencial e determinação. A aparição inesperada de Helena, trazendo consigo o passado de Renato e sua própria confusão de sentimentos em relação ao chefe. O que começara como uma parceria de negócios estava se transformando em algo mais complexo, mais profundo. E com a inauguração se aproximando e Helena de volta à cena, Joana sabia que as próximas semanas seriam um verdadeiro teste para o Acolhida e para todos os envolvidos, em sua criação. A semana que antecedeu a inauguração do Acolhida foi uma vertiginosa corrida contra o tempo. Os últimos detalhes da decoração eram finalizados, o cardápio estava sendo testado e retestado, e a equipe recém-contratada participava de treinamentos intensivos liderados por Renato na cozinha e por Joana no salão. Lembrem-se, dizia Joana aos garçons e à equipe da recepção, no Acolhida não servimos apenas comida, servimos experiências, memórias, conexões. Cada cliente deve se sentir como se estivesse entrando na casa de um amigo querido. Enquanto isso, na cozinha, Renato trabalhava com Lucas, Camila e os outros auxiliares, ensinando-lhes não apenas técnicas, mas a filosofia por trás de cada prato. Este molho de moqueca, explicava ele enquanto misturava o azeite de dendê com leite de coco e temperos, carrega consigo séculos de história, a fusão de culturas que formou nosso país. Quando servimos isso, não estamos apenas alimentando o corpo, mas honrando nossa herança. Lucas absorvia cada palavra como uma esponja, seus olhos brilhando com admiração e determinação. Em poucos dias, havia demonstrado um talento natural para a cozinha que surpreendeu a todos, especialmente Renato. O garoto tem um dom, comentou o chefe com Joana durante uma pausa. A forma como ele entende os sabores intuitivamente, como respeita os ingredientes. É raro ver isso em alguém tão jovem e sem treinamento formal. Joana sorriu, satisfeita por terem dado uma oportunidade a Lucas. Às vezes, o melhor talento está onde menos se espera.
A presença de Helena também se tornara constante nos últimos dias. Fiel à sua palavra, estava preparando uma reportagem especial sobre o Acolhida para a Gourmet Brasil. Passava horas observando, fotografando, entrevistando membros da equipe e, principalmente, conversando com Renato. Sua presença criava uma tensão sutil que Joana podia sentir, mas não conseguia definir completamente. Na tarde da véspera da inauguração, Helena pediu para entrevistar Joana formalmente para a reportagem. Elas se sentaram no terraço, agora transformado em um encantador jardim suspenso, com mesas rodeadas por vasos de ervas aromáticas e pequenas árvores frutíferas. Então, Joana, começou Helena, ligando seu gravador, conte-me como uma garçonete. Sem experiência prévia no ramo gastronômico, se tornou sócia de um dos chefes mais renomados do Brasil. Havia uma ponta de provocação na pergunta, mas Joana manteve a compostura. Contou sobre aquela noite chuvosa, sobre o impulso de oferecer sopa a um desconhecido, sobre como aquele encontro fortuito se transformou em uma parceria inesperada. E não houve um momento em que você duvidou das intenções dele? Insistiu Helena. Um homem rico e famoso, oferecendo sociedade a uma completa desconhecida, muitas pessoas considerariam isso no mínimo suspeito. Joana respirou fundo antes de responder. Claro que houve dúvidas. Ainda hoje, às vezes, me pergunto se tudo isso é real, mas aprendi a confiar na minha intuição, e ela me dizia que Renato era sincero em seu desejo de criar algo significativo, algo que fosse além do prestígio e do lucro. Helena assentiu, seus olhos penetrantes estudando Joana como se tentasse decifrar um código complexo. E quanto à sua relação com Renato? É puramente profissional? A pergunta pegou Joana de surpresa. Somos sócios e amigos, respondeu, sentindo o rosto esquentar. Apenas isso? Pressionou Helena, um leve sorriso nos lábios bem desenhados. Perdoe minha indiscrição, mas é impossível não notar a química entre vocês. Acho que essa pergunta não é relevante para sua reportagem, respondeu Joana, mantendo a voz firme. O Acolhida é um projeto com propósito social, focado em criar oportunidades e conexões através da comida. Nossa relação pessoal não deveria ser o foco. Helena desligou o gravador, seu semblante mudando sutilmente. Off the record, então. Mulher para mulher. Ela se inclinou levemente, baixando a voz. Conheço Renato há muitos anos, Joana. Vi o melhor e o pior dele. Ele tem um coração extraordinário, mas também tem um talento especial para se perder em seus próprios sonhos. E ambições. Por que está me dizendo isso? Perguntou Joana, confusa com a súbita mudança de tom. Porque vejo como você olha para ele, e porque já estive nesse lugar antes. Helena suspirou, um som que parecia carregar anos de memórias complexas. Só tome cuidado para não se perder na história dele, para não se tornar apenas um capítulo na jornada de redenção de Renato. Sobral. Antes que Joana pudesse responder, a porta do terraço se abriu e Renato apareceu, carregando uma bandeja com 3 taças de uma sobremesa que parecia um creme aveludado coberto com frutas vermelhas. Espero não estar interrompendo, disse ele, colocando a bandeja sobre a mesa. Mas precisava da opinião de vocês sobre esta nova versão do manjar de coco com calda de amora. Estou pensando em adicioná-lo ao menu de sobremesas. Para amanhã. A tensão do momento anterior se dissipou, enquanto as 3 provavam a sobremesa. Renato observava ansiosamente suas reações, como uma criança esperando a aprovação. Divino, declarou Helena após o primeiro bocado. Você conseguiu equilibrar perfeitamente a doçura do coco com a acidez das amoras. Há um toque de canela? E cardamomo, confirmou Renato, satisfeito. Um aceno sutil às influências indianas na nossa culinária. Joana saboreou a sobremesa em silêncio, deixando que os sabores se desenvolvessem em seu palato. Faz-me lembrar dos domingos na casa da minha avó, disse finalmente. Familiar, mas com algo novo, algo que faz você querer descobrir mais. O sorriso de Renato ao ouvir o comentário de Joana não passou despercebido por Helena, que trocou um olhar significativo com a jornalista. Após a degustação,
Renato precisou voltar à cozinha para supervisionar os preparativos finais, deixando as duas mulheres novamente sozinhas. Ele mudou, comentou Helena, observando a porta por onde Renato havia saído. Há uma paz nele que não existia antes. Talvez tenha encontrado seu propósito novamente, sugeriu Joana. Helena a estudou. Por um momento. Talvez tenha encontrado algo mais. Ela se levantou, recolhendo seu gravador e bloco de notas. Agradeço pela entrevista, Joana. Tenho tudo o que preciso para a reportagem. Quando Helena se foi, Joana permaneceu no terraço por alguns minutos, tentando processar a conversa que haviam tido. As palavras da jornalista ecoavam em sua mente, misturando-se com suas próprias dúvidas e sentimentos conflitantes em relação a Renato. O resto do dia passou em um borrão de atividade frenética. Os últimos ajustes foram feitos no cardápio. O salão foi impecavelmente preparado, cada detalhe verificado e reverificado. À noite, Renato reuniu toda a equipe para um jantar especial, o primeiro servido oficialmente no Acolhida, ainda que apenas para seu próprio pessoal. Amanhã, disse ele, erguendo uma taça de vinho, abriremos nossas portas para o mundo. Mas hoje, quero celebrar com vocês minha nova família. Cada um de vocês traz algo único e valioso para este projeto, e sou profundamente grato por embarcarem nessa jornada comigo. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Joana do Musnzer, outro lado da mesa. E especialmente a você, Joana, por ter visto além das aparências naquela noite chuvosa, por ter oferecido não apenas uma sopa, mas um novo começo. Os olhos de Joana se encheram de lágrimas contidas, emocionada não apenas pelas palavras, mas pela jornada extraordinária que haviam percorrido nos últimos meses. O jantar foi uma celebração calorosa, com histórias compartilhadas, risos e uma sensação palpável de expectativa pelo grande dia que viria. Lucas e Camila, em particular, pareciam radiantes, jovens que pela primeira vez sentiam-se verdadeiramente parte de algo significativo. Quando todos já haviam partido, Joana ajudava Renato a organizar os últimos detalhes na cozinha. Trabalhavam em um silêncio confortável, movendo-se pelo espaço com uma sincronia que vinha de meses de colaboração estreita. "Está nervosa com a inauguração?" perguntou Renato, enquanto guardava alguns utensílios. "Um pouco", admitiu Joana. "Mas é um nervosismo bom, sabe? Como antes de abrir um presente muito esperado." Renato sorriu, aproximando-se dela. "Obrigado", disse simplesmente. "Pelo quê?" "Por acreditar. Em mim, no Acolhida, nessa visão que parecia loucura no início." Ele fez uma pausa como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras seguintes. "Helena me disse algo interessante hoje." Joana sentiu um frio no estômago. "O quê?" "Disse que eu pareço em paz e ela está certa." Renato deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. "Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. E grande parte disso é graças a você." Havia uma intensidade no olhar dele que fez o coração de Joana acelerar. Por um momento, pareceu que Renato ia dizer ou fazer algo mais. Mas então o telefone dele tocou, quebrando o encanto do momento. Era Rafael, o sous-chefe, com uma dúvida sobre os preparativos para o dia seguinte. Enquanto Renato atendia, Joana aproveitou para se recompor, confusa com as emoções que a inundavam. Quando terminaram de arrumar tudo, já passava da meia-noite. Na calçada em frente ao restaurante, esperando seus respectivos táxis, havia uma energia estranha entre eles. Algo não dito, não resolvido. "Amanhã é o grande dia", comentou Joana, tentando preencher o silêncio. "Sim", concordou Renato. "O começo de uma nova história." O táxi de Joana chegou primeiro. Antes de entrar, no carro ela hesitou. Então se virou e, num impulso, abraçou Renato. "Obrigada por confiar em mim", sussurrou. Ele a abraçou de volta, apertando-a talvez um pouco mais forte do que seria apropriado para uma relação puramente profissional. "Sempre", respondeu sua voz rouca. Durante o trajeto para casa, Joana refletia sobre tudo,
o restaurante quase pronto para receber seus primeiros clientes, a equipe que haviam montado, as palavras de Helena e aquele momento na cozinha, quando algo não dito pairou entre ela e Renato. Amanhã seria o começo de uma nova fase para o Acolhida. O que Joana não sabia era que seria também o começo de revelações que mudariam para sempre o curso de sua relação com Renato e o futuro do restaurante que haviam criado juntos. Em seu apartamento, ela preparou-se para dormir, tentando acalmar a mente agitada. Em sua mesa de cabeceira, havia um pequeno cartão que Renato lhe dera mais cedo, com uma citação que ele atribuiu à sua avó. A verdadeira magia não está nos ingredientes caros ou nas técnicas complexas, mas no amor com que preparamos a comida e na alegria de compartilhá-la. Amanhã, pensou Joana enquanto apagava a luz, eles compartilhariam essa magia com o mundo. E talvez descobririam mais sobre os sentimentos que cresciam entre eles, silenciosos mas inegáveis, como um molho lentamente apurando no fogo baixo. Manhã da inauguração do Acolhida amanheceu com um céu azul impecável, como se São Paulo tivesse escolhido seu melhor cenário para o grande dia. Joana chegou cedo, pouco depois das 7, e encontrou Renato já na cozinha, preparando calmamente as bases dos molhos que seriam utilizados ao longo do dia. "Não conseguiu dormir?" perguntou ela, colocando sua bolsa no escritório e vestindo o avental personalizado com o logo do Acolhida. Uma representação estilizada de uma casa com uma colher e um garfo formando o telhado. "Dormi como uma pedra, na verdade", respondeu Renato, surpreendendo-a. "Pela primeira vez em anos não fiquei ansioso na véspera de uma inauguração. Tenho certeza de que estamos prontos." A confiança dele era contagiante. À medida que a equipe começou a chegar, primeiro Rafael, o seu chefe, depois Lucas e Camila, seguidos pelos garçons e bartenders, uma energia positiva tomou conta do restaurante. Cada um assumiu suas posições, realizando os preparativos finais com uma mistura de entusiasmo e concentração. "Os primeiros clientes chegarão às 12h30, lembrou Joana durante a reunião final com toda a equipe. "Lembrem-se de que muitos deles virão por curiosidade sobre o novo projeto do chefe Renato, mas queremos que saiam daqui falando sobre a experiência completa do Acolhida, a comida, o ambiente e, principalmente, o atendimento caloroso." Renato complementou: "Cada prato que sair desta cozinha deve contar uma história, evocar uma memória. Não estamos apenas alimentando corpos, estamos nutrindo almas." Às 12h15, tudo estava pronto. O salão impecavelmente arrumado, a cozinha em ordem, a equipe em posição. Joana deu uma última olhada no espelho do banheiro, ajustando seu vestido azul marinho simples, mas elegante, e respirou fundo. Do lado de fora, uma pequena fila já começava a se formar. Entre os primeiros clientes, para a surpresa de Joana, estava Dona Zélia, a proprietária do café onde tudo começara. Acompanhada por Débora e outros ex-colegas de Joana, ela entrou no restaurante com um brilho de orgulho maternal nos olhos. "Minha menina", disse, abraçando Joana calorosamente. "Olhe só para você agora, da minha pequena cozinha para este lugar maravilhoso." Joana sentiu os olhos marejarem. "Nada disso teria acontecido sem você, Dona Zélia. Foi a sua sopa que mudou tudo." À medida que o salão foi enchendo, Joana se movimentava entre as mesas, recebendo os clientes, explicando o conceito do Acolhida, garantindo que todos se sentissem bem-vindos. Na cozinha, Renato comandava sua equipe com uma calma que impressionava até mesmo Rafael, que já havia trabalhado com ele em outros restaurantes. "O chefe está diferente", comentou Rafael com Lucas, enquanto finalizavam um prato de carne de panela com agrião e purê de mandioquinha. "Nunca o vi tão sereno durante uma inauguração." Lucas, concentrado em seu trabalho de auxiliar, apenas sorriu. Em poucas semanas, havia aprendido mais sobre culinária do que imaginara ser possível, e cada dia ao lado de Renato era como uma aula magistral não apenas sobre comida, mas sobre paixão e propósito. Por volta das 14h, Helena chegou, acompanhada por um fotógrafo da Gourmet Brasil. Joana a recebeu com profissionalismo, conduzindo-a a uma mesa reservada com vista para o jardim interno,
Enquanto o fotógrafo circulava pelo restaurante captando imagens, Helena observava tudo com olhos críticos, ocasionalmente fazendo anotações em seu tablet. Quando Renato saiu brevemente da cozinha para cumprimentar alguns clientes, seus olhos encontraram os de Helena. Houve um momento de comunicação silenciosa entre eles, algo que Joana não conseguiu decifrar completamente, mas que parecia carregar o peso de uma história compartilhada e de um entendimento mútuo. O almoço transcorreu de forma impecável. Os pratos, uma mistura de clássicos, brasileiros reinterpretados com técnica refinada, mas sem pretensão, foram recebidos com entusiasmo. Comentários como "Isso me lembra a comida da minha avó" ou "Nunca provei um feijão tropeiro tão especial" podiam ser ouvidos por todo o salão à tarde. Durante um breve momento de calmaria entre o almoço e o jantar, Joana encontrou Renato na pequena área externa dos fundos, onde ele havia saído para respirar um pouco de ar fresco. "Está sendo um sucesso", disse ela, parando ao seu lado. "Os clientes estão adorando a comida, o ambiente, tudo." Renato sorriu, aquele sorriso que fazia seus olhos brilharem de uma forma que sempre tocava algo dentro de Joana. "É mais do que eu poderia esperar, mas sabe o que mais me alegra? Ver a equipe funcionando como um verdadeiro time, especialmente Lucas e Camila. Eles estão florescendo." "Eles só precisavam de uma oportunidade", respondeu Joana. "Como todos nós em algum momento da vida." Renato a olhou com uma intensidade que fez seu coração acelerar. "Você mudou minha vida, Joana. Aquela sopa, naquela noite chuvosa, foi como se o universo tivesse me enviado exatamente o que eu precisava, no momento em que mais precisava." Antes que Joana pudesse responder, a porta se abriu e Rafael apareceu, pedindo a presença de Renato na cozinha para uma decisão importante sobre o menu do jantar. O momento de intimidade foi interrompido, deixando no ar palavras não ditas e sentimentos não expressos. O jantar foi ainda mais movimentado que o almoço. A notícia sobre o novo restaurante de Renato Sobral havia se espalhado rapidamente, e várias figuras conhecidas do mundo gastronômico e cultural de São Paulo apareceram, muitas sem reserva, esperando uma mesa disponível. Por volta das 21h, quando o restaurante estava em seu auge, com todas as mesas ocupadas e uma pequena fila na porta, algo inesperado aconteceu. Um homem idoso, com cabelos brancos e usando roupas simples, entrou no acolhida. Parecia um pouco desorientado, como se não tivesse certeza de estar no lugar certo. Joana se aproximou dele imediatamente. "Boa noite, senhor. Posso ajudá-lo?" O homem a olhou com olhos que pareciam carregar décadas de histórias. "Estou procurando por Renato Sobral. Disseram-me que ele tem um novo restaurante aqui." Havia algo na voz dele, um sotaque sutil que Joana não conseguiu identificar imediatamente, que despertou sua curiosidade. "Sim, este é o restaurante dele. O senhor tem reserva?" "Não, não tenho", respondeu o homem, parecendo um pouco envergonhado. "Na verdade, não tenho certeza se ele vai querer me ver. Faz muito tempo." Intrigada, Joana decidiu chamar Renato. Pediu ao homem que aguardasse na pequena área de espera e foi até a cozinha, onde o chefe finalizava um prato especial, para uma mesa de críticos gastronômicos. "Renato", chamou ela discretamente, "há um senhor perguntando por você. Um homem mais velho parece importante." Renato ergueu os olhos do prato, curioso. "Não estou esperando ninguém. Ele disse quem é." "Não, apenas que faz muito tempo." Com um aceno para Rafael, indicando que ele assumiria a finalização. Do prato, Renato seguiu Joana até a recepção. Quando seus olhos pousaram no homem idoso, Joana viu algo que nunca havia visto antes. Renato Sobral, o chefe confiante e carismático, completamente atônito, quase vulnerável. "Pai?" A palavra saiu como um sussurro incrédulo. O homem idoso se levantou lentamente, seus olhos marejados. "Filho." O tempo pareceu congelar enquanto os dois homens se olhavam, décadas de distância e história não contada pairando entre eles. Joana sentiu que estava testemunhando algo profundamente privado e começou a se afastar para dar-lhes espaço. Mas Renato alcançou sua mão,
segurando-a firmemente. Joana, disse ele, sua voz trêmula, mas determinada. Este é Antônio Sobral, meu pai. Antônio estendeu a mão para Joana, um gesto formal que contrastava com a emoção evidente em seus olhos. Já é um prazer conhecê-la, senhorita. Helena me falou sobre você. Helena? Repetiu Renato, surpreso. Você falou com Helena? Antônio assentiu. Ela me encontrou em Portugal. Disse que você havia mudado, que estava construindo algo novo e significativo. Disse que eu deveria vir ver por mim mesmo. Renato parecia estar processando informações demais ao mesmo tempo. Por que você veio? Perguntou finalmente. O velho homem hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Porque estou velho demais para carregar arrependimentos, filho, e porque queria ver o homem que você se tornou, apesar dos meus erros. A tensão no ar era palpável. Joana, ainda segurando a mão de Renato, podia sentir o tremor leve que o percorria. Este não é o momento nem o lugar, disse Renato finalmente. Temos um restaurante cheio, clientes esperando. Compreendo, respondeu Antônio, acenando com a cabeça e começando a se virar para sair. Mas, continuou Renato, sua voz suavizando ligeiramente, se você quiser voltar amanhã quando estivermos fechados, talvez possamos conversar. Um pequeno sorriso apareceu no rosto enrugado de Antônio. Voltarei então, e talvez você possa me preparar uma de suas sopas? Helena me contou sobre elas. Disse que são especiais. Algo na menção das sopas pareceu tocar Renato profundamente. Amanhã às 15 horas, disse ele com um aceno breve. Após a saída de Antônio, Renato permaneceu em silêncio por alguns momentos, seu olhar perdido em algum ponto distante. Joana esperou pacientemente, respeitando seu espaço mental. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 8 anos, disse ele finalmente, sua voz baixa. Voltou para Portugal, sua terra natal, deixando minha mãe para criar 3 filhos sozinha. Nunca mais tivemos notícias dele até hoje. Joana apertou suavemente sua mão. Sinto muito, Renato. Foi ele quem me ensinou a fazer minha primeira sopa, continuou Renato como se precisasse compartilhar essa memória. Caldo verde, uma receita portuguesa tradicional. Que eu ficava ao seu lado na cozinha, mal alcançando o fogão, observando como ele cortava os legumes, como acrescentava os temperos. Ele fez uma pausa, um sorriso triste brincando em seus lábios. Engraçado como a vida dá voltas. Depois que ele partiu, cozinhar se tornou minha forma de manter viva aquela conexão, aquele momento de paz na cozinha com meu pai. A revelação deu a Joana uma nova perspectiva sobre Renato, sobre sua paixão pela culinária, sobre o significado profundo que a comida tinha para ele. Acho que devemos voltar, disse ele finalmente, respirando fundo. Temos clientes esperando. Ano. Noite continuou, e apesar do encontro emocionalmente carregado com seu pai, Renato manteve sua compostura profissional, comandando a cozinha com precisão e criatividade. Joana, por sua vez, coordenava o salão com uma graça natural, fazendo cada cliente se sentir especial e bem-vindo. Perto da meia-noite, quando os últimos clientes estavam terminando suas sobremesas, Helena se aproximou de Joana, que verificava algumas reservas para o dia seguinte no sistema. Ele veio, disse Helena simplesmente. Você sabia que o pai dele apareceria hoje? Perguntou Joana, incapaz de esconder a surpresa em sua voz. Helena assentiu, seus olhos refletindo uma mistura complexa de emoções. Renato precisa fazer as pazes com seu passado para poder realmente abraçar seu futuro. Achei que já era hora. Puri. Que se importa tanto? Questionou Joana, genuinamente curiosa. Vocês não estão mais juntos. Porque, apesar de tudo, ainda me importo com ele, respondeu Helena honestamente. Não como antes, não romanticamente, mas como alguém que compartilhou uma parte significativa da minha vida e que merece ser feliz. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Joana. E porque vejo como ele olha para você. É diferente de como ele já olhou para qualquer pessoa, inclusive para mim. Antes que Joana pudesse processar completamente essa declaração,
Helena continuou. Minha reportagem sairá na edição da próxima semana. Acho que vocês vão gostar. Ela estendeu a mão em um gesto de despedida. Cuide bem dele, Joana. Renato é um homem extraordinário, com um coração maior do que ele mesmo percebe. Quando o restaurante finalmente fechou e a equipe começou a limpar e organizar tudo para o dia seguinte, havia uma atmosfera de celebração cansada, mas satisfeita. A inauguração havia sido um sucesso retumbante, com elogios unânimes à comida, ao ambiente e ao atendimento. Renato reuniu todos no salão para um brinde final. Hoje foi apenas o começo, disse ele, erguendo uma taça de espumante. O Acolhida nasceu de um encontro inesperado, de um gesto de bondade em uma noite chuvosa, e agora se tornou realidade graças ao trabalho e dedicação de cada um de vocês. Obrigado por embarcarem nessa jornada comigo. Todos brindaram, sorrisos cansados, mas felizes em cada rosto. Lucas, que havia se destacado na cozinha durante todo o dia, parecia especialmente emocionado. Ao seu lado, Camila irradiava um orgulho quieto pelo trabalho bem feito. À medida que a equipe se dispersava, cada um indo para sua casa, após o longo dia, Joana e Renato permaneceram no restaurante, compartilhando um momento de quietude após toda a agitação. Seu pai, começou Joana hesitante. Você vai realmente vê-lo amanhã? Renato suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Sim, acho que está na hora de enfrentar esse fantasma. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. Você se importaria de estar aqui? Não durante a conversa inteira, mas eu gostaria que você conhecesse melhor meu pai. O pedido, feito com uma vulnerabilidade que Renato raramente demonstrava, tocou Joana profundamente. Claro, respondeu ela suavemente. Estarei aqui. Eles permaneceram em silêncio por alguns momentos, lado a lado no restaurante vazio, cada um absorvido em seus próprios pensamentos. Então, como se tivesse tomado uma decisão importante, Renato se virou para encará-la. Joana, disse ele, sua voz firme mas gentil, há algo que preciso te dizer. Algo que tenho sentido há algum tempo, mas não encontrei o momento certo para expressar. O coração dela acelerou, antecipando o que poderia vir a seguir. O quê? Quando você me encontrou naquela noite, eu estava no fundo do poço. Havia perdido minha paixão, meu propósito, minha conexão com o que realmente importa. Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Mas você, com aquela sopa simples, com aquele gesto de bondade, sem esperar nada em troca, me lembrou do poder transformador que a comida pode ter, do poder de conexão humana genuína. Renato tomou as mãos de Joana entre as suas, seus olhos fixos nos dela. Ao longo desses meses, trabalhando ao seu lado, vendo sua força, sua compaixão, sua intuição, percebi que não era apenas gratidão que eu sentia. Era algo mais profundo. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade, de possibilidades. Estou apaixonado por você, Joana, disse Renato finalmente, as palavras saindo como uma libertação. Não planejei isso, não esperava isso, mas aconteceu. E entendo completamente, se você não sentir o mesmo, se preferirmos manter nossa relação estritamente profissional. O Acolhida sempre virá em primeiro lugar, e eu respeito. Joana o interrompeu, colocando suavemente um dedo sobre seus lábios. Eu também estou apaixonada por você, Renato. Acho que estou há mais tempo do que gostaria de admitir para mim mesma. O sorriso que iluminou o rosto dele foi como o nascer do sol após uma longa noite. Lentamente, respeitosamente, Renato se inclinou e seus lábios encontraram os de Joana em um beijo suave, uma promessa de algo novo e precioso começando a florescer. Quando o beijo terminou, eles permaneceram próximos, testas tocando-se, compartilhando o mesmo ar, o mesmo momento de perfeita conexão. Sabe o que isso significa, não é? Disse Joana, um sorriso brincando em seus lábios. O quê? Perguntou Renato curioso. Que temos que reescrever nosso contrato de sociedade, brincou ela, fazendo-o rir. Acho que podemos dar um jeito nisso, respondeu ele, puxando-a para mais perto. Na manhã seguinte, enquanto preparava a sopa especial,
para o encontro com seu pai. Um caldo verde, a primeira receita que aprendeu na infância, Renato refletia sobre a jornada extraordinária que o havia trazido até ali. Da fama e sucesso ao vazio existencial, da noite chuvosa na rua ao novo começo, da sopa oferecida por uma desconhecida ao amor inesperado que havia encontrado. Ao seu lado, Joana organizava a mesa para 3 no terraço, cantarolando suavemente. No jardim interno, as árvores balançavam gentilmente com a brisa, e o sol de São Paulo brilhava, prometendo um dia perfeito. "Acho que está pronto", disse Renato, provando a sopa uma última vez antes de desligar o fogo. Como minha avó costumava dizer, uma boa sopa é como um abraço que aquece a alma. Joana sorriu, aproximando-se para provar também. "Está perfeita", declarou ela, "uma sopa que poderia tocar o céu." Enquanto aguardavam a chegada de Antônio, Renato olhou ao redor, para o restaurante que haviam criado juntos, para a mulher, extraordinária ao seu lado, para a nova vida que se desdobrava à sua frente. Uma vida construída sobre um gesto simples de bondade, sobre segundas chances, sobre a coragem de começar de novo. No horizonte de São Paulo, o céu se estendia infinito e cheio de promessas, assim como o futuro que agora se abria diante deles. Um futuro que, como a melhor das sopas, seria feito de ingredientes simples mas honestos: amor, compaixão, propósito e a alegria de compartilhar. E quando Antônio Sobral chegou, pontualmente às 15 horas, foi recebido não apenas por seu filho, mas por uma nova família que estava apenas começando a se formar. Uma família construída não por laços de sangue, mas por escolhas conscientes de amor e perdão. Uma família que, como o acolhida, tinha suas portas abertas para recomeços. A sopa foi servida, histórias foram compartilhadas e pontes começaram a ser reconstruídas sobre águas há muito turbulentas. E enquanto Renato observava seu pai e Joana conversando, percebeu que havia encontrado, finalmente, o ingrediente secreto que buscara durante toda a sua vida. Não nos restaurantes estrelados, não nas críticas elogiosas, mas na simplicidade profunda de conexões humanas genuínas. A sopa que Joana lhe oferecera naquela noite chuvosa havia de fato tocado o